Está mesmo convencido que os bens públicos só beneficiam os militantes do MPLA? Na sua maioria beneficiam os militantes do MPLA. É isso que está claro. Agora, mas, depois apresento, mas agora não sei quem entrevista é ele ou sou eu. Aqui não é Rádio Nacional. O Milonga também é jornalista, às vezes esquece. A Rádio MFM, nós estamos na mesma condição. E eu estou mesmo é nessa convidado, também sou convidado. Então pronto, deixa-me falar. Ou respondo o locutor. Até faz parte. Moderador. Locutor é Major Vieira que veja aí. Faz parte de um grupo que é cívico, ainda até falar com civismo. Pronto, civismo que não veja ao filme. Milonga, verdade, vamos. A outra minha pergunta, já BMC. Mas eu sou deputado do grupo do MPLA, sou membro do Comitê Central do MPLA e tenho legitimidade para fazer uma parte nisto. E se o cidadão em causa, e vou tratá-lo mesmo nesses termos, faz parte de um grupo que é cívico, e civismo também é respeitar as decisões dos órgãos de soberanias do país. E se vier a duvidar, ao sair de cá, vandaliza um bem público. Não, eu não vai ver se não vai ser. Eu não tenho medo. Eu estou a trazer. Eu estou a dizer apenas que. E que devem ser protegidos e que não devem ser vandalizados. Por isto que nós, enquanto ativista cívico, falo desta geração atual da Revolução, em 2011 começamos a protestar contra os gestores que usavam dos fundos públicos para satisfação das necessidades pessoais. Isto é uma forma de proteger um bem público ou patrimônio nacional. E nós continuamos até hoje a lutar contra o suposto titular do Poder Executivo, contra as medidas erradas que tem tomado. Só um minutinho, por que é suposto? Eu já explico isto. Calma, Milonga. Já respondo isto. Mas responda mesmo agora, por que suposto? O Presidente da República, tomou posse de acordo com a Constituição da República e exerce as suas funções de acordo com a mesma lei magna. Por que é que diz suposto? Eu já respondo. No entanto, tem a primeira questão que não foi respondida, eu chego até lá. Se nós nos atermos no ponto 14 do relatório de fundamentação, apresenta como exemplos de países que também adotaram medidas severas ou endureceram um pouco mais a penalidade dos crimes patrimoniais, apresenta a França, Portugal, Brasil, Austrália, assim como a África. Áustria. Tá correto, obrigado. No entanto, o que nós devemos, o que eles afirmam e estamos todos de acordo. Está do relatório, nós vamos olhar para o relatório de fundamentação, sim. Como é que o cidadão é tratado nesse país? Como é que os bens públicos servem à coletividade? Nós aqui estamos numa realidade onde os bens públicos servem a uma minoria. E essa minoria é do MPLA, que temos que ser claro. E o doutor Jaime apresentou um exemplo. Eu já chego até lá também. Eu já te respondo. O doutor Jaime apresenta a ideia, trouxe o exemplo da Funda. Eu estaria do Kifangondo. No Kifangondo, a empresa transformadora de água, IPAL, a central está no Kifangondo. Atualmente foi reinaugurado, reestruturado, chamado Cantalabo. Aquele povo... O candelabro. Sim, está no Kifangondo. A população do Kifangondo não tem água canalizada. E as condutas passam na parte de baixo, percorrem pelo Kikolo. Quer dizer, o pessoal, os munícipes de Cacoaco não têm água canalizada. Dá-se um ponto de ordem. Dá-se um ponto de ordem ao deputado Osvaldo. Sim, mas ainda não respondi àquela questão. Não, está anotado. Eu que fiz a questão e quero ouvir a resposta, meu caro. Não se preocupe. Eu, de facto, muitas vezes mas é um ponto de ordem. Vai direto ao assunto. É ponto de ordem. Eu peço o ponto de ordem para discordar com o que o Jaime está a dizer. Jaime Domingos. Jaime Domingos, sim. Jaime Domingos. Olha, tem graça que os dois são juristas. Primeiro tem. Pois um não é ativista. Primeiro, existem questões que ao abordarmos sobre elas, é melhor nos abrirmos e fazer compreender. Não, pediu o ponto de ordem quando o Jaime MC, ativista, disse que os bens públicos beneficiam maioritariamente aos militantes do MPLA. Não. Deixa o seu colega Osvaldo Caculo responder. Eu pedi o ponto de ordem porque senti também a contradição na abordagem dele. No introito ele diz que os bens públicos são de todos, né? Mas no desfecho diz que os bens públicos beneficiam os cidadãos militantes do MPLA. Não, os bens públicos são mesmo de todos e devem beneficiar a todos. Agora, quando olhamos na perspectiva de que há uma ou outra questão que devia ser melhorada no ponto de vista da sua distribuição, está a fazer menção, por exemplo, da água, enfim, é mesmo tratar isso de uma questão específica, né? Tal como estava a fazer os exemplos da Funda e outras localidades, porque os bens públicos não são só ditos pelo governo, suportado pelo MPLA, todos os cidadãos, não é? Todos os cidadãos.
trafegamos nas mesmas estradas. Quando a energia vai à minha Todos casa, nós vai também na sentimos. casa do Mumbica. Quando vai a água, vai nos mesmos... Eu acho que o momento era meu. Eu dei ponto de ordem. Faz favor, sim. Tem razão. doutor Devolvamos a também palavra recebeu, ao quer dizer, Jaime acho que MC. aqui Mas há já uma sabotagem. Não, Jaime, era só Eu nessa vejo a perspectiva. tentativa de vandalismo. Era só nessa perspectiva. No momento. Jaime, take it easy, slow down. Não, sem problema. muito entusiasmado, Mas você tem calma, não Não, muito eu peço entusiasmado. calma ao doutor, porque Doutor, quem está no uso da vou palavra me sou ligar. eu. Estamos? É Então, um o que moderador. sucede é, Até não é calma, é mesmo. os bens públicos, quando Suavizar. servem, satisfazem a necessidade da coletividade, são protegidos Mas isso pela que disse coletividade. também eu lhe questiono. Está mesmo convencido que os bens públicos só beneficiam os militantes do Eu disse, MPLA? na sua maioria beneficiam os militantes do MPLA. Estamos, é isso que está claro. Agora, mas, depois apresento, mas agora não sei quem entrevista é ele ou sou eu. Aqui não é Rádio Nacional. Não, Jaime, Jaime, o Milonga também é jornalista, às vezes esquece. Tem que ser A Rádio claro. MFM, nós estamos na mesma condição. E eu estou mesmo é nessa convidado, condição também sou de convidado. igualdade, Então mas pronto, agora tem que deixa-me ser claro, falar. não é? O Ou debate é respondo o locutor. Até o faz parte. Moderador. Locutor é Manuel Vieira que veja aí. Quando Faz parte de um grupo que é cívico, então tem que falar com civismo. quando pronto, civismo que não veja ao filme. Milonga Bernardo, vamos a outra minha pergunta, Jaime MC. Porquê é que diz suposto titular do Poder Executivo? Pronto, é suposto titular do Poder Executivo, porque as eleições de 2022 não foram fechadas, não teve resultados acabados. Nós, enquanto movimento cívico Mudei, não legitimamos, não olhamos para este Executivo como sendo um governo eleito democraticamente. E a fundamentação, podem consultar a contagem paralela que a gente fez, e a recontagem que se exigia da CNE, que também não foi satisfeita. Então, nós, a partir daqui, enquanto... Nós só queríamos ouvir isso, é a sua explicação. Pronto, ponto final. Nós, enquanto Movimento Civil Mudei, não reconhecemos a governação do... Está dada a explicação, Jaime MC. Isto é uma questão pontual apenas, não é o tema do debate. Mas eu gostava O de tema do chamar a debate atenção. não é o titular do Poder Executivo. O Jaime MC usa a expressão suposto titular. E deu a sua argumentação. Está dada. Mas eu sou deputado do grupo do MPLA, sou membro do Comitê Central do MPLA e tenho legitimidade para fazer uma parte nisto. E se o cidadão em causa, e vou tratá-lo mesmo nesses termos, faz parte de um grupo que é cívico, e civismo também é respeitar as decisões dos órgãos de soberanias do país. A legitimidade de quem governa não decorre de um grupo, de uma associação. A associação, os cidadãos têm o direito e a legitimidade de concordar ou não concordar, de apresentar os seus pontos de vista. Todavia, é uma obrigação, é um dever, é cívico, é útil, é moral e é aceitável socialmente respeitar as decisões e cumpri-las. Por isso mesmo é que o cidadão em causa, Jaime, deixa o Milonga em concluir. sede, por exemplo, ele pode com esta sua narrativa, toda essa sua perspectiva que faz. Por isso mesmo é que, por exemplo, ele diz que não reconhece, mas se ele fizer uma manifestação ou vandalizar um bem público, vai ser penalizado. Porque esta lei que foi proposta pelo titular do Poder Executivo de todos os angolanos, inclusive ele, é para aplicação geral dos angolanos. E se vier a duvidar, ao sair de cá, vandaliza um bem público. Não, eu não vai sei, ver se não vai ser. Você não vai ser. Não. Você não vai ser. Eu não tenho medo eu estou a de ser trazer. Estou a detido trazer. porque o senhor está Eu estou a dizer apenas. Nós não estamos aqui a usar a fundamentação para vandalizarmos qualquer bem público. Não, o que eu estou a dizer. Não vai perder. E eu tenho a certeza que não está a perder. Milonga Bernardo, eu acho que já percebeu que o Jaime MC não vai concordar consigo, da mesma forma que o Milonga tem total legitimidade para não concordar com o Jaime. Agora, o que eu não posso permitir é que fiquem neste ping-pong. Não, eu só estava a dizer é que, na verdade, as iniciativas legislativas do titular do Poder Executivo, que ele não reconhece, têm feito na sua vida. Por isso é que ele disse. Isto é um facto, ponto final. E está encerrada essa questão. Aldemiro Quintas, faz favor. Obrigado. Pronto, na questão que o Aldo Fernandes coloca, eu penso que aqui podemos olhar, na minha forma de ver isso, a questão das famílias, ou, dito de outro modo, dos cidadãos que olham para os bens públicos como uma questão banal, talvez diria assim, por um lado, e por outro lado, porque também há determinados indivíduos devidamente identificados em que promovem, instigam e aliciam efetivamente a compra nessa perspectiva. E eu digo isso porque já participei em vários processos no tribunal de indivíduos a serem presos. A propósito, quem é mais responsável ou quem deve ser mais penalizado?
aquele jovem, às vezes menor, mas nem por isso, que vai roubar o tal bem público, ou o indivíduo receptador da casa de peso ou da casa de pesagem? Não, na sua opinião. Sim. Não, aqui não pode ser quem que deve ser mais ou menos. Portanto, todo aquele que andar contrário à lei deve ser efetivamente responsabilizado. E neste caso em concreto, essa lei, na minha perspectiva, traz elementos inovadores, porque acaba também por responsabilizar indivíduos que se posicionam na... Quando diz acaba também, sim. Eu quero saber, porque tenho este conhecimento e esta informação é pública, as nossas rádios e as nossas televisões passam, casas bem estruturadas de empresas detidas por cidadãos estrangeiros que financiam jovens dos nossos bairros que vão roubar esses bens. É exatamente onde eu queria efetivamente... E a penalização é igual para o jovem desempregado que vai roubar e para o empresário que entrou aqui via IPEX que financia esses atos criminosos. Não, a lei estabelece critérios para a responsabilização desses tipos de crime. Portanto, aqui o receptor, a moldura penal é outra, está lá... Ele não é só receptor, ele financia, ele paga. Sim, por isso que eu... Olha, vou-vos dar um exemplo. Eu vivi no Quando Cubango durante 4 anos quase, e havia casos de estrangeiros que financiavam pessoas para ir matar elefantes, para trazerem as presas. Portanto, esse indivíduo não é só um receptador, ele já é um financiador. Investigador. A lei responde. Responde, não é? Mas isso que o Quintas, desculpe lá. Deixa-me só responder. Se a lei responde, o Quintas tem que me dizer o artigo tal, capítulo tal, o artigo tal diz isso. Deixa-me só ajudar aqui o Dr. Quinto. Eu estava a falar nos termos do artigo 5º, cuja epígrafe é promoção do vandalismo de bem e serviço público. Número 1 diz o seguinte: aquele que individual ou coletivamente financiar ou impulsionar a atividade de vandalismo de bens públicos ou serviços públicos é punido com pena que vai entre 10 a 15 anos. Todavia, esta é a regra. Excepcionalmente, se no caso previsto no número anterior tratar-se de infraestruturas ou meios de transportes rodoviários, ferroviários, náuticos, públicos, a pena é de 20 a 25. Sim, portanto, é a mais dura. Que responde neste caso concreto. Então, era para esta mesma lei também não consegue distinguir a autoria com a cumplicidade, né? Temos essa quase a mesma moldura. Não está claro? Não está completo, não está claro. Pronto, mas vamos deixar o Quintas concluir. E olhando para isso que o Dr. Milonga fez, a questão de elucidar a componente da moldura penal, a forma como está escalonada, e olhando para a pergunta que o Aldo Fernando coloca, eu ia dizendo que, associando esses elementos que eu acabei por dizer, também há uma espécie de um sentimento de ausência de um comando punitivo em relação aos cidadãos. Portanto, daí... Não percebi. A ausência de um comando punitivo. O que é que isso quer dizer? Estou a dizer, por outras palavras, que pelo facto das pessoas saberem que o próprio Código Penal, em relação a esses crimes todos que acabamos por dizer aqui... A brandura das penas constantes de outras leis, é isso? Exatamente. Então, com o surgimento desta lei, que vem em extremo agravar, quero crer que poderá ter um efeito dissuador em relação aos prevaricadores, porque as pessoas vão dizer, olha, há uma lei que até pode punir 25 anos, então eu não posso, de modo algum, ter que vandalizar os bens públicos para comercializar no cidadão chinês ou esta coisa de nós pensarmos que o agravamento das penas resolve os problemas é um... Mas assim não consigo, porque eu estou a fazer uma abordagem... Mas é o opinião do Quintas, temos que ouvir. Estou a respeitar, eu estou a dar a minha também. Mas conclua só, o que eu quero ouvir o Carlos por uma outra questão. Conclua só. Então, portanto, o Quintas está a defender que o agravamento das penas pode dissuadir os cidadãos de praticarem esse tipo de crimes. A não praticar. Sim, dissuadir quer dizer desencorajar. Exatamente. A não praticar esse tipo de crime. E por um lado. Por outro lado, também com a questão da punibilidade em relação aos promotores, os instigadores e também outros indivíduos que direto ou indiretamente estão associados a isso. Porque só há danificação ou roubo ou subtração de cabos elétricos, por exemplo, porque do outro lado há quem compre. E a pessoa que compra muitas das vezes não é responsabilizada. Mas o Jaime MC tocou nesta questão de uma forma em relação ao qual ninguém se pronunciou. Quando falou daquele artigo, Jaime MC, que aquela comparação, aquele estudo comparado com países como Portugal, Brasil, França, Áustria, etc., o Jaime MC, estava a dizer que como é a situação social nesses países. Portanto, se por um lado, o Quintas disse bem,
só há esse roubo porque há quem compra ou quem recebe, né? Por outro lado, a condição daquele que se predispõe a aceitar uns trocados, porque é verdade, verdadeira, que quem paga esses rapazes, esses jovens fazem esses roubos, também paga tostões, uma ninharia. Portanto, uma pessoa com uma condição social razoável não se arrisca a destruir um poste de iluminação, um PT ou uma tampa de uma sarjeta para roubar. Painéis solares, por exemplo. Ou painéis solares, por exemplo. Portanto, entre as causas, não está só a existência de um receptor, comprador, mas também a condição do indivíduo que arrisca a sua vida para ir buscar uns trocados nesse tipo de atos criminosos. Exato. Mas aqui a perspectiva da lei é no sentido de que fazerem colocar na cabeça do cidadão de que o crime não compensa. Portanto, a lei é dura e é para ser cumprida. E depois podemos discutir outras questões e etc. Mas o fundamento é aqui. Agora, a velha máxima que se coloca é de que não, mas se está-se a tratar de um crime patrimonial, por que não seria efetivamente adotar um outro comando que não fosse necessariamente punitivo a elevar as penas até a esta moldura penal abstrata que nós já discutimos aqui para não ser repetitivo, quando deveríamos efetivamente optar pelo regime da reparação do dano? Alguém destruindo uma barragem, será que um indivíduo consegue depois reparar uma barragem? Muito bem. Carlos Rosado de Carvalho. Pois, eu sobre essa questão do agravamento das penas, no limite vamos instaurar de novo a pena de morte, que é a pena máxima, e as pessoas não vão fazer mesmo as coisas. Mas mesmo, Portanto, mesmo quando vigorou a pena de morte em Angola, as pessoas praticavam os crimes como é óbvio, não é? Portanto, previstos e puníveis com pena de morte. É uma questão filosófica, no sentido... É uma questão filosófica filosófica no sentido de que eu não estou a defender aqui penas baixas para quem prevarica, não estou a fazer isso. Eu estou a dizer é que esta lógica do agravamento das penas para resolver os problemas e prevenir os crimes é uma coisa que não tem efeito nenhum em lado nenhum. Mas, Carlos, eu dito a palavra, dava espera que dissesse algo. Então tens uma experiência de vida. Tens uma experiência de vida em Portugal, veste muitos anos em Portugal, né? Porquê é que em Portugal as pessoas não roubam cabos elétricos de cobre para ir vender? Olha, primeiro porque o nível de vida é maior. Eu associo muito este tipo de crimes ao contexto económico das sociedades. Não tenho dúvidas sobre isso. Há uma associação grande. E a propósito disso, gostava que me respondessem. Lembras quando nós entramos para aqui, tu disseste que se iam apresentar estatísticas, não é? Não, a Rádio Nacional de Angola, a nossa quero saber, está a debater o mesmo tema com dados estatísticos. Aqui o Caculo e o Milonga, que me deem luz sobre as estatísticas. Eu estava quais são? Com o Milonga, por que exemplo, é quadro da Rádio Nacional. Milonga, disseste que a TECUL tem não sei quantas estatísticas sobre a vandalização dos autocarros. Eu gostava de saber... Gostava de conhecer esta estatística e se ela tem aumentado ou não. A minha percepção, que ando na rua todos os dias, é que eu vejo menos autocarros vandalizados do que... Não sei se porque se renovaram, se porque é que é. E, portanto, eu gostava de conhecer estas estatísticas para tentar perceber se efetivamente, mesmo as das carteiras... Carlos, dá-me só um minutinho. Sim. Há estatísticas, sim. Eu não as tenho cá neste momento. O Ministério da Energia e Águas publicou estatísticas referentes ao primeiro semestre deste mês, que está na ordem, qualquer coisa como 12 mil... Não, o valor dos danos. Sim. 12 mil milhões de kwanzas, por exemplo. Aquele exemplo que o Milonga Bernardo deu, daquelas milhares de famílias, foi na província do Bengo, porque foi vandalizada... 200 mil famílias. 200 mil famílias. Acho que são 20 mil. Porque o Bengo não tem 200 mil pessoas. A população do Bengo é inferior a isso. De qualquer modo... O meu ponto não é esse. Pois. O meu ponto é... Eu quero perceber se este tipo de que eu estou a dizer... Se aumentou ou reduziu? Não, a vandalização não é... Eu tenho noção que aumentou. Que o roubo e a destruição de roubarem cobre, as travessas, a água... Eu tenho noção disso. O que eu te estou a perguntar é se este tipo de vandalismo, de roubar carteiras... quem pilha galinhas, estás a perceber? O que eu estou aqui a tentar dizer é a vandalização, destruir pelo gosto de destruir os bens públicos. Mas o Jaime falou em vandalização de protesto. Diz? O Jaime deu o exemplo de protesto. Mas eventualmente até vandalizações de protesto. Eu queria tentar perceber
quais são as estatísticas que nós temos Não sobre temos isso. mecanismos Não, para é fazer isso, isso agora. porque nós Deixa-me estamos a falar responder em à questão da concreto. Tecul. Não, deixa-me só Vou responder concluir. da questão da Tecul. Sim, Bom, sim. Bom, a Tecul havia feito concedido uma Sim. conferência de imprensa onde apresentou um conjunto de meios seus vandalizados, autocarros. Sim. E o que é público é que a Tecul fez a afirmação de ter gasto qualquer coisa como 30 milhões de kwanzas para poder fazer face à vandalização dos seus meios. Grande parte desta vandalização dos meios, estamos aqui a olhar a perspectiva física, decorreram de apedrejamento nos autocarros. Sim. E nós estamos a olhar para o meio. Podíamos também Pois. fazer aqui a presunção que se uma pedra entra, pode causar outro dano. Mas porquê? Relativamente Porquê que as ao pessoas- Bengo. sabe porquê que as pessoas Relativamente ao banco. Não, agora apedrejam também os não. autocarros? Relativamente ao Bengo tem razão. São 20 mil São 20 mil famílias. famílias. Portanto, Eu fazer vi esta- esta manhã às 20 7 horas mil da rádio famílias do que Som ficaram Jornal. sem. Já, Exatamente. já disseste, posso dizer? Pois. É o seguinte, eu sobre a Tecul, eu preciso de ver como é que isto evoluiu no tempo, porque é isso que nós estamos a falar. Se o vandalismo nos autocarros da Tecul está a aumentar, como estão a justificação disto é porque está a aumentar o vandalismo. Não, mas essa Ne- norma neste não foi só para a Tecul, Não, atenção. não, eu sei que não é sobre a Tecul. Meus senhores, Eu meus estou a senhores, dizer, já entramos para a estas última coisas- meia hora do programa. Carlos, calma. Estas coisas vêm todas atrás. estás a perceber? Vamos ser mais sintéticos, porque estamos mesmo já a caminhar para o fim do programa. Seja como for, em relação ao Tecul, este dado que o deputado Milonga adiantou é verdadeiro e nós 30 mil dólares não é nada. Peço desculpa de dizer isso. 30 mil dólares de vandalização. Cada autocarro custou agora 500 e tal mil dólares por Tá bem, autocarro. mas, Foi o que mas pagaram. significa que- 30 mil dólares Mas- de vandalismo. e como ainda não é Epá, nada- Eu estou mas- contra. mas, Carlos, Eu estou também, contra, isso mas não não tem é a ver. nada. Mas como Não é ainda não é nada, nada. continuemos a Não vandalizar. é nada, Milonga. Meus senhores, Peço senhores. desculpa, 30 Carlos, milhões. Estes valores que tu estás a dizer são elevados. Agora, 30 milhões de kwanzas é 30 mil dólares, pouco mais. Agora já nem chega, se formos ao paralelo, nem chega a 30 mil Tá bem, dólares, Carlos, mas por isso- amor de Deus. Carlos, não é nada. Eu não estou interessado em saber quanto é 30 mil dólares, porque eu não tenho esse dinheiro. Queria eu ter este dinheiro. O que interessa dizer aqui é que o vandalismo, no caso da Tecul, é verdade, e nós passamos aqui essa informação. Eu acho que o deputado Milonga pecou por defeito. Não são 30 milhões, acho que é mais. Mas pronto, fica no ar, não é importante. Agora, também temos que ver que a carência de transportes públicos, eu vejo por esta Luanda, é só estarmos num dia útil às 18 horas aí ao lado do Hospital Militar, no desvio do Zango, escolas. e vamos ao lado das escolas, vamos ver, as pessoas entram nos autocarros pelas janelas, portanto, a própria distribuição do autocarro começa no acesso àquele meio de transporte. Um autocarro para 70 lugares leva 100 pessoas. Portanto, a carência de meios de transporte também faz com que haja uma grande pressão que reduz o tempo de vida útil desses E meios. provavelmente são crianças até. A Não, maior não, parte não. dos Oh, não é aí. Estou a dizer, a maior parte das pessoas que atiram pedras para os autocarros provavelmente são jovens. Todos nós sabemos isso. Sim, não estou a ver um Pois, indivíduo com cabelos brancos como o Carlos. Mas esta não é questão. é isso Vamos que eu para o final estou a do dizer. nosso programa, meus senhores. Mas a lei também Aldemiro os jovens não são Quintas, inimputáveis. Osvaldo Atenção. Caculo, Milonga Bernardo, eu estou a Jaime dizer é que MC, isto não é Jaime importante, Domingos. pá. Não é importante. Carlos, assim não vale também. Pá. Faustino Bombica, Joaquim Jaime e Carlos Rosado de Carvalho. Vamos para as últimas intervenções. Estamos em presença de uma lei, como dissemos no início, que suscitou muitos pontos de interrogação e justificou, na ótica do movimento cívico como o DEI, que congrega várias organizações e figuras da sociedade civil, no sentido de fazer a recolha.